Os tempos são chegados. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada tem de surpreendente para os seres desmaterializados, que veem o fim para onde tendem todas as coisas, alguns dos quais possuem o pensamento direto de Deus e que julgam pelos movimentos parciais o tempo no qual poderá realizar-se um movimento geral, como se julga previamente o tempo necessário para uma árvore dar frutos, como os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico pelo tempo requerido por um astro para fazer a sua revolução. Entretanto, certamente, nem todos os que anunciam tais fenômenos, os autores de almanaques que predizem os eclipses e as marés, por exemplo, estão em condições de fazer os cálculos necessários. Não passam de ecos. Assim, há espíritos secundários cuja vista é limitada e que apenas repetem o que aos espíritos superiores aprouve lhes revelar. A humanidade realizou até agora incontestáveis progressos. Por sua inteligência, os homens chegaram a resultados jamais atingidos em relação às ciências, às artes e ao bem-estar material. Resta-lhes ainda uma imensidão a realizar. É fazer reinar entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o seu bem-estar moral. Não o podiam com suas crenças, nem com suas instituições antiquadas, resquícios de uma outra idade, boas numa certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, tendo dado o que comportavam, seriam hoje um ponto de parada. Tal uma criança estimulada por móbiles impotentes quando ela chega à idade madura. Já não é apenas o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação do sentimento. E, para tanto, é preciso destruir tudo quanto neles pudesse excitar o egoísmo e o orgulho. Tal período em que agora vão entrar e que marcará uma das fases principais da humanidade. A fase que neste momento se elabora é o complemento necessário do estado precedente, como a idade viril é o complemento da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita por antecipação. E é por isto que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. Neste tempo não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a um país, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer e os homens que a ela são mais opostos nela trabalham malgrado seu. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, achar-se-á animada de ideias e sentimentos completamente diversos da geração presente, que desaparece a passos de gigante. O velho mundo estará morto e viverá na história. Como hoje os tempos medievais, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Aliás, cada um sabe que a ordem de coisas atual deixa a desejar. Depois de haver, de certo modo, esgotado o bem-estar material, que é produto da inteligência, chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar não pode estar senão no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta, sem, contudo, poder ainda o definir claramente. É o efeito do trabalho íntimo que se opera para a regeneração. Tem-se desejos, aspirações que são como o pressentimento de um estado melhor. Mas uma mudança tão radical quanto a que se elabora não pode realizar-se sem comoção. Há luta inevitável entre as ideias. E quem diz luta, diz alternativa de sucesso e de revés. Entretanto, como as ideias novas são as do progresso, e o progresso está nas leis da natureza, estas não deixam de triunfar sobre as ideias retrógradas. Desse conflito nascerão, forçosamente, perturbações temporárias, até que o terreno esteja livre dos obstáculos que se põem à construção do novo edifício social. É
depois da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. A humanidade é um ser coletivo, no qual se operam as mesmas revoluções morais que em cada ser individual. Mas com esta diferença: umas se realizam de ano a ano e as outras de século em século. Quem as seguir em suas evoluções através dos tempos verá a vida das diversas raças marcada por períodos que dão a cada época uma fisionomia particular. Ao lado dos movimentos parciais, há um movimento geral que dá impulso à humanidade inteira, mas o progresso de cada parte do conjunto é relativo ao seu grau de adiantamento. Tal seria uma família composta de vários filhos, dos quais o mais jovem está no berço e o mais velho com 10 anos, por exemplo. Em 10 anos, o mais velho terá 20 e será um homem, o mais jovem terá 10 e, embora mais adiantado, será ainda uma criança, mas, por sua vez, se tornará homem. Dá-se o mesmo com as diversas frações da humanidade. Os mais atrasados avançam, mas não atingem de um salto o nível dos mais adiantados. Tornando-se adulta, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais largas, mais elevadas. Compreende o vazio das ideias com que foi embalada, a insuficiência das instituições para a sua felicidade. Não mais encontra no estado de coisas as satisfações legítimas a que se sente chamada. Eis porque sacode as fraldas e se lança, impelida por uma força irresistível, para as margens desconhecidas, à descoberta de novos horizontes menos limitados. E é no momento em que se encontra muito confinada em sua esfera material, na qual a vida intelectual transborda, em que se expande o sentimento da espiritualidade, que homens pretensos filósofos esperam encher o vazio pelas doutrinas do niilismo e do materialismo. Estranha aberração! Esses mesmos homens que pretendem empurrá-la para frente esforçam-se por circunscrevê-la no estreito círculo da matéria, de onde aspira a sair. Fecham-lhe o aspecto da vida infinita e lhe dizem, mostrando-lhe o túmulo, nec plus ultra. Em nota, significa em latim não mais além, termo ou ponto que não se deve ultrapassar. Indica também o que há de melhor.